A paz, meus queridos, tudo bem? Que Deus seja com todos. Amém? Quero falar para vocês agora de algo muito sério, um recado muito sério da parte de Deus. Esse recado, ele fala sobre e confirma o tsunami que terá no Brasil no ano de 2024, tá? Eu penso que é no ano de 2024 porque sempre quando Deus me mostra um sonho, geralmente ele não demora em cumprir o que ele me mostra em sonhos, tá? E o que eu quero falar para vocês é que Deus me deu um sonho e não só me deu o sonho de eu visualizar, ele me deu um sonho em que eu vi e ouvi a voz dele aqui falando no meu ouvido, tá? Do que viria a acontecer, tá? E agora eu vou falar para vocês o que eu sonhei. Tá, gente? Eu sonhei que eu estava em uma casa e de repente eu saí, abri a porta dessa casa e é como se não fosse uma casa, é como se fosse um quiosque na praia. Na hora eu observei que era um quiosque na praia, tá? E nisso eu olhei para o mar, era de frente para o mar esse quiosque. E tava um dia muito bonito, um dia muito azul, aquele céu azul, aquela água clarinha, aquela água tranquila, e tava tudo se passando muito bem, o sol tava bem quentinho, tava muito gostoso. De repente eu me viro para ir para a pista, tá? Para ir embora desse local da praia. E quando eu dou as costas para essa praia, uma onda muito forte e brava alcançou os meus pés. Eu olhei para os meus pés, eu vi essa onda passando pelos meus pés, tá, meus queridos? E nisso, tinha uma mulher do meu lado, essa mulher estava de branco, e essa mulher falava para mim assim, com uma voz de muito temor, falava assim: "Filha, olha para trás, filha". E eu não sei porquê, assim, eu tava olhando pra frente, pra pista, pra calçada daquele local, né, que era a pista que tava de frente para o mar, e eu não queria olhar aquela cena que tava ali atrás, mesmo sem ver. E eu falei para essa mulher: "Olha, eu não quero nem olhar". Eu também estava com muito medo, um medo descomunal, assim, por que que eu não queria olhar, né? Eu falei para ela, só que eu não tive escolha, meus queridos. Como outras vezes eu tenho escolha de dizer que não quero ver, e os anjos de Deus acatam o meu livre-arbítrio e não me mostram, tá? Mas só que dessa vez eu não tive essa opção. Dessa vez eu vi, mesmo estando olhando para frente, os meus olhos espirituais em sonhos se abriram para o lado de trás e eu vi, irmãos, uma grande, temível onda, um paredão de água vindo em direção às cidades litorâneas brasileiras, tá? Eu digo que é brasileira porque eu estava em uma praia brasileira. Eu sinto que era uma praia brasileira. Esse paredão de água, ele estava como se estivesse aguardando uma ordem de Deus para avançar, tá? Ele estava ali parado, mas eu estava com tanto medo, o mar estava tão bravo no início, e eu fiquei com tanto medo que a intenção, a vontade que eu tinha naquele momento, meus irmãos, era de sair correndo e para um monte, sem entender porquê. Eu nunca presenciei essa cena, tá? De tsunami, mas assim, foi me mostrado isso e é algo terrível. Paredão de água, irmãos, eu acho que se aquela onda alcançar os prédios, as casas, irmã, vai carregar tudo, não vai dar tempo de fugir, tá? E eu queria dizer para vocês que, ao mesmo tempo que me foi mostrado esse paredão de água, é como se eu tivesse sido transportada diretamente para o centro do acontecimento. E no centro do mar, eu vi ali ondas girando com muita velocidade, irmãos. Eu não entendo direito sobre esses fenômenos, tá? Mas assim, o que me vem à cabeça é como se fosse um maremoto. As ondas giravam com tanta velocidade, irmãos, tanta velocidade. E aí, nesse momento, vem a voz de Deus e fala no meu ouvido: "Filha, filha, e se tu pudesse ver, filha, por dentro, tu veria que é como se fosse um funil por dentro. Ou seja, por fora estava circulando, girando aquelas ondas, e dali, a partir dali gerava ondas. E por dentro é como se fosse um funil. Então, assim, ali eu entendi que era como se fosse assim um maremoto, tá? E eu fiquei muito abalada com aquele sonho e eu acordei. Dias depois, eu fiquei na dúvida, eu falei assim: "Meu Deus, o que será que vai acontecer?" Eu não estava acreditando e eu fiquei pedindo para Deus confirmação,
confirmação, que ele me confirmasse se realmente ia ter esse tsunami no Brasil, tá? E aí no dia 17 de julho, isso, 17 de junho, desculpa, tá? Eu tive a confirmação do tsunami. Ó, eu sonhei que eu estava, é como se eu tivesse em cima de uma onda, tá? E na minha frente, é como se estivesse uns 20 metros depois, tava a beira-mar e eu via prédios muito bonitos, muito luxuosos, tá? E o que eu percebi, é que essa onda ali é crescendo. E assim, enquanto essa voz, novamente, a voz de Deus falava no meu ouvido em sonhos, falava assim, filha, confirmação de Deus, tá, gente? Eles estão achando, filha, que vai demorar, mas não vai demorar, tá? Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, esses vídeos que estão aí circulando no YouTube sobre tsunami, sobre essa previsão que está tendo para o Brasil, profecias que já há um tempo atrás, há 7 anos atrás, tenha certeza, vai se cumprir, porque Deus me falou. A voz de Deus, que sempre fala comigo em sonhos, me falou que vocês estão achando que vai demorar, mas não vai demorar. Enquanto essa voz ia falando, a cena ia rodando. Essas ondas em que eu estava acima delas, elas cresciam e eu ia me elevando e elas iam se elevando. E ele ia falando, eles estão achando que vai demorar, filha, mas não vai demorar. E essas ondas avançavam para esses prédios, tá, gente? Elas avançavam e em direção às cidades. E foi uma cena tão assustadora que eu acordei. Porque eu não aguentei ver aquela cena. Aqueles prédios, eles vão ser tomados por aquelas águas, gente. E não pensa que vai ser só em um local. Vai ser na costa brasileira, tá? É o que eu sinto, é o que Deus me faz sentir. É que vai ser na costa brasileira. Só que vai ter locais, irmãos. Vai ter locais que vai sofrer as consequências dos pecados, irmãos. As consequências da zombaria no carnaval. Porque vocês acharam que isso ia ficar impune? Isso não vai ficar impune. Deus não vai deixar o filho dele, Jesus, ser zombado no carnaval sem ter uma justiça nessa cena, tá? Deus não é menino. Deus, ele vai fazer pagar todos esses pecados que vocês fizeram no carnaval. Ah, mas é uma cena. Irmãos, isso é zombaria, tá? Então, assim, todos os que moram no litoral, na costa brasileira, na frente do mar, se puder, saia. Se puder, fique por um tempo na casa de alguém, alugue a casa em outro local. A tua vida, a vida do teu familiar é muito mais preciosa, tá? Esse é o recado de Deus que Deus passou para mim. E eu quero que vocês fiquem em oração. Que Deus proteja o nosso país, porque o que vem pela frente não é coisa boa, tá? Eu espero que Deus esteja com todos, que vocês tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa semana e que a paz de Cristo esteja na sua casa. Amém?